Bom dia, senhoras e senhores vereadores, público presente. Solicito aos senhores e senhoras vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária a proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos um projeto de lei e 4 vetos. O primeiro item é o projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso de área pública situada em Vila Hortolândia ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para a construção da sede do Fórum Trabalhista de Jundiaí e autoriza sua doação posterior. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que institui a campanha de incentivo ao uso do álcool gel. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que exige no comércio de tintas e derivados advertência contra a pichação. Veto total ao projeto de lei do mesmo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que exige nos estabelecimentos de banho e tosa de animais câmeras de monitoramento de imagens, finalizando um veto total ao projeto de lei do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, que veda o comércio e consumo de bebidas alcoólicas junto a postos de combustíveis. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos, iniciando esta 171ª sessão ordinária. Muito bem. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 15 vereadores presentes, 1 vereador ausente, temos, portanto, o número legal, vamos passar à ordem do dia. Tendo as atas da 170ª sessão ordinária e da 5ª sessão solene, realizadas respectivamente em 30 e 31 de outubro de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Atenção, senhores vereadores, para alguns avisos que esta presidência irá fazer. Em razão dos feriados emendados do dia 15, Proclamação da República, e do dia 20, Consciência Negra, o prazo de entrega a pedido de proposição para a sessão do dia 21 se encerrará dia 12, segunda-feira, às 17 horas, na Secretaria da Casa. Vou ler de novo, senhores vereadores. Em razão dos feriados emendados do dia 15, Proclamação da República, e do dia 20, Consciência Negra, o prazo para entrega de pedidos de proposição para a sessão do dia 21 se encerrará dia 12, segunda-feira, às 17 horas, na Secretaria da Casa. Então, a sessão que seria realizada no dia 20 será realizada na quarta-feira, dia 21. E o próximo aviso, senhores vereadores e vereadoras, é a audiência pública de número 35, a realizar-se hoje, dia 6, e amanhã, dia 7 de novembro, sempre a partir das 19 horas, parte 1 e parte 2, para a discussão
do projeto de lei de número 11.192, de autoria do prefeito municipal, que fixa o orçamento público para o exercício de 2013. Então, nós teremos audiência pública hoje à noite, a partir das 19 horas. Vamos passar a nossa ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia, o veto total ao projeto de lei de número 10.833, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Está em discussão o veto total ao projeto de lei. Em votação. Desculpa, eu falei projeto de lei, mas é o veto que está em votação, senhores vereadores. Veto total. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência regimentalmente não vota, 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, e a presidência regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.833. Próximo item da nossa ordem do dia, o veto total ao projeto de lei de número 10.846, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Está em discussão o veto total. Em votação. Com a totalidade, senhores vereadores, 15 vereadores votando sim, a presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.846. Próximo item da nossa ordem do dia, o veto total ao projeto de lei de número 10.876, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins. Está em discussão o veto total. Com a palavra o seu autor. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se do veto total ao projeto de lei de minha autoria, de número 10.876, que prevê monitoramento de imagens nos eventos privados de presença de grande público. O presente projeto de lei é simples, ele visa dar maior segurança em eventos públicos na nossa cidade. Ele foi considerado legal e constitucional pela nossa consultoria jurídica. Posteriormente, ele foi para apreciação do Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura e houve o veto total do senhor prefeito. Ocorre que a nossa própria consultoria jurídica, posteriormente, ainda falou contra esse veto, falou que o nosso projeto continua legal e constitucional. É um projeto que nós já falamos quando da apresentação do mesmo, não tem qualquer vício de legalidade, consoante a nossa consultoria jurídica, tanto a primeira vez quanto na manifestação sobre o veto, razão pela qual eu peço aos senhores, e em virtude da grande importância do presente, porque os eventos de Jundiaí hoje são complicados, inclusive para a Polícia Civil, onde você depende de imagens gravadas para o esclarecimento de alguns crimes. Então, eu gostaria que os senhores, diante da assertiva, diante da verificação que não é ilegal e não é inconstitucional por parte da nossa consultoria jurídica, a qual geralmente nós seguimos, que derrubassem o presente veto. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores.
Muito bem. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei número 10.876. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com 14 vereadores votando não, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei número 10.876. Senhores e senhoras vereadoras, público presente, nós estamos recebendo a presença do deputado estadual e prefeito eleito da cidade de Jundiaí, o senhor Pedro Bigardi. Portanto, nós vamos suspender a sessão para que a gente possa recepcioná-lo no plenário desta casa aqui. Estão suspensos os trabalhos por até 1 hora, se necessário, para que possamos receber o deputado estadual e prefeito eleito, Pedro Bigardi. É uma satisfação e uma honra recebermos, né, mais uma vez, a visita do Pedro Bigardi, que é o nosso deputado estadual, e algumas vezes esteve conosco já nesta casa aqui, e agora esteve conosco outro dia na nossa sessão solene, né, prestigiando os trabalhos desta casa aqui, e hoje prestigia uma sessão ordinária, né. Temos também aqui a presença do vereador eleito, o Rogério, lá da região de Voturucaia também. Seja bem-vindo também a esta casa, que o ano que vem estará integrando aqui a próxima gestão, né? E, prefeito, né, eu outro dia brinquei com o Pedro, falei assim, você ir lá, ele disse que viria nos visitar, eu disse, você será recebido como deputado estadual, que é, e como prefeito de direito, mas ainda não de fato. Mas, com certeza, muito bem recebido nesta casa aqui. Por favor, o senhor fique à vontade, né, prefeito Pedro Bigardi. Bom dia. Queria cumprimentar aqui o Julião, presidente da casa, toda a mesa diretora, o Silvinho, a Ana, todos os vereadores, vereadoras, o meu vice-prefeito Durval Orlato, todos as pessoas que acompanham aqui a sessão, e dizer que o Cláudio Miranda, foi candidato a prefeito, aqui está acompanhando a gente também. Aliás, queria comentar todos os candidatos dessa última eleição, candidatos a vereador, eleitos, não eleitos, os candidatos a prefeito, o Cláudio, o Ibis, o BA, o Luiz Fernando. Dizer que a gente encerrou aí um ciclo democrático importante nesse processo eleitoral, que nós fizemos o segundo turno, uma coisa inédita em Jundiaí. E eu, semana passada, recebi os cumprimentos do Julião e retornei dizendo que gostaria de estar aqui hoje. Primeiro, para saudar essa Câmara, que eu sempre venho acompanhando, desde lá de trás, como técnico de planejamento da Prefeitura, na área da FUMAS também, estive aqui diversas vezes, e na área política, né, participei aqui muitas atividades nessa Câmara, portanto, tenho um profundo respeito pela Câmara, historicamente, ao longo da minha vida, agora também como deputado, que estive aqui presente algumas vezes. Eu queria aproveitar, Julião, para dizer que, é claro que a imprensa já tem anunciado, nós criamos a equipe de transição, que está em andamento na relação com a Prefeitura de Jundiaí. Estive com o prefeito na semana passada, como vocês sabem. Criamos a equipe de transição, Durval Orlato é o coordenador da equipe, junto com o Dinei Pasqualini
também está integrando, e o Denis Krupp, o prefeito indicou também 3 membros, e a gente está num trabalho já de levantamento de informações para fazer a transição. Mas tem sido muito tranquila, muito pacífica, essa transição democrática, e a gente espera que seja a melhor possível esse processo, como vem acontecendo. Com relação à Câmara, queria me colocar à total disposição nesse período agora, desse final de ano, vocês, como um poder independente, claro, mantendo essa independência política dos poderes, mas eu estou à disposição para qualquer diálogo. Aliás, a comissão de transição também pode fazer esse diálogo com vocês, ainda mais o Durval Orlato, sendo o nosso vice-prefeito eleito, estando aqui como vereador, pode fazer esse diálogo com vocês em qualquer dúvida, qualquer questão que tenha que ser levantada. Nós temos aí o debate do orçamento, a audiência pública, nós vamos acompanhar também essa audiência. Falei com o prefeito Miguel Haddad sobre essa questão do orçamento, que é um orçamento feito por esse governo, vamos respeitá-lo, e respeitar também o debate que será feito aqui na Câmara, e os outros projetos todos que a Câmara vai discutir e aprovar ao longo aí desse período de 2 meses até o final do ano. Portanto, eu estou aqui hoje muito mais para cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o Julião, inclusive pela lei que essa Câmara aprovou, da transição, que tem facilitado demais a transição democrática, e também deixar, estou vendo o vereador Gerson Sartori lá também, se junta aí ao Rogério, os vereadores eleitos aí, o Zé Dair também está aí, cumprimentar a todos os vereadores que estão acompanhando também a sessão, e dizer então que eu estou... Rafael Casas Tintas também, está todo mundo aí. E, então, me colocar à total disposição de vocês, nesse período, inclusive, da Assembleia, nesses 2 meses até o final do ano na Assembleia. Estou indo para lá daqui a pouquinho para participar da sessão da Assembleia, e com muita satisfação venho até essa casa pelo respeito que tenho, e tenho certeza que essa relação respeitosa vai se dar também no nosso futuro governo. Então é isso, Julião, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os vereadores e vereadoras nesse momento. Obrigado. É sempre bom a gente ter aqui, né, a presença, né, do futuro do deputado estadual e do futuro prefeito, bem como tantas e quantas vezes o prefeito Miguel Haddad também esteve conosco aqui, para manter esse bom relacionamento entre os 2 poderes aí, que são, né, com certeza, independentes entre si. Eu vou franquear a palavra aos vereadores, se alguém quiser fazer algum tipo de pronunciamento. Pastor Roberto Conde. Questão de ordem. Questão de ordem. Queria parabenizar o futuro prefeito Pedro Bigardi pela brilhante vitória nas urnas. E tem uma passagem na Bíblia que diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, que Deus ilumine esses 4 anos de mandato e que a nossa cidade de Jundiaí venha crescer cada vez mais. Desejo sucesso e muita saúde. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da primeira secretária, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, da mesma forma que o vereador e pastor Roberto Conde, primeiro dar as boas-vindas ao deputado e prefeito eleito Pedro Bigardi nesta casa, e dizer também que desejo toda a sorte, ele que conhece bem, é um funcionário, ex-funcionário de carreira da prefeitura, e é bonito ver isso. A pessoa que começou ainda menino, trabalhando depois com causas e coisas populares, que foi a questão da Fumas, com as casas da Vila Ana, me lembro muito bem. Desejar, então, boa sorte, muito sucesso, que a família realmente acolha como acolheu durante a campanha, né? Que aceite as suas ausências necessárias, sempre em prol da população, sempre em prol da cidade de Jundiaí. Que Deus lhe dê muita sorte, muita saúde, não é? E sabedoria, para que o senhor desenvolva a contento da população, a seu contento e da sua família, principalmente, que foi e é sempre a sua base. Parabéns, prefeito. Muito bem. Ouviremos agora o vereador decano desta casa, Antônio Carlos Pereira Neto, nosso amigo e querido Doca. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o Pedro, se ele me permite assim falar, certo? Bem também como vice, que é companheiro nosso que aqui está, como oficialmente agora, né? Falando oficialmente. Mas o nosso gabinete já tinha providenciado, inclusive, já caminhamento de um ofício. Apenas eu acho e tenho certeza que Deus vai me iluminar, que em primeiro lugar é a nossa cidade. E eu tenho certeza
que o Pedro Bigardi gosta de Jundiaí, conforme ele já frisou diversas vezes. Que Deus o ilumine e que faça um trabalho que eu tenho certeza que será realizado por bem da nossa cidade. Parabéns pela grande vitória, extensiva ao nosso amigo Durval Orlato, que foi um companheiro de Vossa Excelência. Obrigado. Muito bem. Com a palavra agora o vereador Silvermani. Agradeço, presidente. Parabenizo o deputado estadual, prefeito eleito Pedro Bigardi, por essa campanha eleitoral, por essa vitória. Parabenizo Jundiaí pelo processo democrático. Gostaria de lembrar, naquele período de 3 anos, em que trabalhei na prefeitura do município de Jundiaí, de 97 a 2000, sempre tivemos um bom relacionamento. Por diversas ocasiões, me recorria ao técnico na Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, Pedro Bigardi, e posso testemunhar que o Pedro sempre foi uma pessoa serena, família, e que vai estar administrando o Jundiaí dessa mesma maneira, uma maneira muito técnica, misturando também com a emoção, a responsabilidade da vitória com 65%, então é uma aprovação que isso daí com certeza vai refletir no entusiasmo dessa administração e que esse entusiasmo realmente perdure os 4 anos. Parabéns, Jundiaí, parabéns, Pedro Bigardi. Bem, ouviremos agora o vereador Paulo Sérgio Martins. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao nosso deputado estadual, Pedro Bigardi. Parabéns à sua equipe. Parabéns à sua família, Margarete e a Patrícia, que acompanharam nessa jornada, e a gente sabe o quão difícil é. Parabéns pelas palavras e até antes, pelo respeito que terá por essa Câmara, acreditando na independência dos poderes. Que Deus ilumine o seu caminho e temos certeza que o senhor fará o melhor para essa cidade e para essa população que participou tão ativamente nessa campanha, né? Parabéns, que Deus ilumine você, sua família e a sua equipe. Com a palavra agora o vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o Pedro e o Durval. Como eu já falei, o Pedro tem todos os pré-requisitos para fazer um excelente mandato, uma pessoa técnica, profissional, uma pessoa que conhece a cidade e já vem desenvolvendo um ótimo trabalho na Assembleia Legislativa. Portanto, desejo boa sorte, que Deus ilumine nesse novo mandato, você, sua família, desejando muita saúde a todos vocês. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizá-lo e desejar uma boa sorte para o futuro prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, vice-prefeito Durval Orlato, sua equipe de trabalho, que tem uma história em todo esse trabalho que foi realizado, e principalmente a família, que é base de tudo, prefeito. A família é base de tudo deste processo. Então, eu parabenizo, conto com o trabalho do senhor aqui na cidade de Jundiaí, especialmente nas áreas mais carentes. O senhor é prefeito, será prefeito a partir de 2013, da cidade inteira, mas nós temos algumas áreas que merecem um carinho especial. Eu conto com Vossa Excelência nesse trabalho na cidade de Jundiaí. O senhor já teve uma trajetória pela prefeitura de Jundiaí, e a gente sabe que, olhando nos olhos de Vossa Excelência, digo, a gente tem total confiança naquele trabalho que pode ser desempenhado a partir de 2013 e 2016. Parabéns, prefeito. Muito bem, vereador Zé Dias. Eu brincava com o prefeito Pedro Bigardi aqui, que o Zé Dias já começou as reivindicações. Com a palavra, o líder do governo nesta casa, vereador Tico. Parabenizar o Pedro Bigardi pela eleição, pelo número de votos também, né? Eu desejo sucesso para você, sua equipe, né? Jundiaí é maior que nós todos, prefeito. E eu tenho certeza que, se foi escolhido, o senhor foi escolhido pela população. A população tem que ter o melhor prefeito que Jundiaí já teve. Então, dessa forma, parabenizo o senhor, sua equipe, o vereador Durval Orlato também, que é o vice-prefeito, nosso companheiro aqui na Câmara, e nós estaremos aqui, né? Fazendo uma oposição, mas uma oposição responsável, pode ter certeza disso, tá ok?
Bem, com a palavra agora o vereador Fernando Bardi. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez o engenheiro Pedro Bigardi pela expressiva votação e ao Durval Orlato também pela vitória nas urnas. E passado esse momento de euforia, Pedro, eu tenho certeza que o homem responsável que você é deve saber da dimensão e do tamanho da responsabilidade que agora lhe recai sobre os ombros. E eu gostaria de desejar, sinceramente, que o Pai Celestial iluminasse das suas decisões e da sua equipe, porque a expectativa do povo jundiaiense e a confiança do povo jundiaiense é muito grande na sua pessoa e no seu governo. Obrigado. Com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Também não poderia deixar de cumprimentar Pedro Bigardi, deputado estadual, prefeito eleito na nossa cidade, e contar com essa Câmara, os trabalhos, para continuar essa administração, essa cidade maravilhosa que é Jundiaí. O senhor falou da lei aí de transição, que já está sendo em prática esse ano, a primeira vez, e nós temos uma lei também aqui, que é o programa de metas, que também será estreado pelo seu governo, que é transcrever tudo aquilo do programa de governo através de lei. Eu não tenho dúvidas que isso será muito bom para a cidade de Jundiaí. E desejar uma boa sorte, que Deus lhe dê muita sabedoria para governar essa cidade que nós amamos tanto. Parabéns. Com a palavra agora o vereador Gustavo Martinelli, que na última eleição, prefeito Pedro Bigardi, foi o vereador mais votado e é quem terá a responsabilidade de dar posse aos novos vereadores e ao senhor nesta casa aqui no dia 1º de janeiro, esse jovem Gustavo Martinelli. Quero cumprimentar os vereadores que estão aqui presentes, os vereadores eleitos, cumprimentar o prefeito eleito Pedro Bigardi, o vice, nosso companheiro aqui de Câmara Municipal, Durval Orlato, que o senhor Pedro Bigardi possa implementar seu plano de governo, que o senhor tenha um mandato do partido das pessoas, e nós aqui na Câmara Municipal seremos oposição, mas não seremos uma oposição sistemática. Que Deus ilumine seu caminho, e será uma honra dar posse aos vereadores, ao prefeito e o vice no dia 1º de janeiro. Parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Aparecido. Eu também quero parabenizar o deputado, Pedro Bigardi, por estar aqui nesta manhã. Já o parabenizei e quero dizer a ele, como o pastor Conde tem falado, que toda a autoridade é constituída por Deus. Como o senhor ouviu ali na noite antes do último pleito, que todos os políticos são constituídos por Deus, todas as autoridades são constituídas por Deus, e que Deus coloca no coração do povo, aquele que é constituído por Deus, e o povo vota. E Deus colocou no coração do povo a sua pessoa. Então, parabéns, e continue naquela mensagem que eu sempre te disse, confia nela, que Deus vai te abençoar. Parabéns. Com a palavra, o vereador Mingo Fontebasso. Obrigado, presidente. Também quero saudar o deputado Pedro Bigardi, eleito prefeito, o vereador Durval Orlato, também eleito vice-prefeito, E quero te dizer que é uma honra, muito grande para nós, jundiaienses, pela sua votação, pelo que teve. E em nome do PSDC, Democrata Cristão, você que é uma família cristã, você que é um homem da igreja, eu tenho certeza que Deus vai te iluminar seus passos, sua vida, com a sua competência, Jundiaí vai ficar ainda melhor. Então, parabéns para vocês, todos eleitos, que Deus ajude a vocês a administrar essa grande Jundiaí. Não é aqui um pedido tão grande como o Zé Dias, mas olhe pela agricultura, zona rural, que eu tenho certeza que merece um pouco mais de carinho também. Obrigado. Antes de passar à vereadora Marilena, uma questão de ordem da vereadora Natonella, já havia me solicitado, vereadora.
perdoe aí, a vereadora Marilena encerra com chave de ouro, com certeza a única mulher eleita para esta Casa de Leis, vai ter uma responsabilidade muito grande, como eu tive num passado, onde enfrentamos aqui 20 homens, a Câmara formada por 21 vereadores, eu fiquei feliz, falei, aumentará o número de mulheres. Lamentavelmente, eu era também a única mulher. Tenho certeza que Vossa Excelência saberá administrar muito bem, como soube até hoje. Mas a questão de ordem, senhor presidente, era para dizer da importância e da alegria desta casa. Daqui saíram Benassi, que foi prefeito, passou por esta casa, como vice e depois prefeito, Miguel Haddad, o Juca e agora o nosso amigo Durval Orlato. O Valmor também passou por aqui, foi prefeito, não é? Não chegou a ser vice. E bons ventos o levem, vereador Durval Orlato. Vossa Excelência merece, agora como vice e depois... Daqui a quanto? Daqui a 8 anos, Vossa Excelência será o candidato a prefeito, formado também por esta Casa de Leis. Então, repetir a nossa alegria, Valmor, Benassi, Miguel, Juca e agora o Durval. O Luiz Fernando, exatamente, saiu desta casa também e foi para o Executivo enquanto vice-prefeito. Era isso, apenas para enaltecer o valor que tem o legislador, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. E os ventos para levar o vereador Durval Orlato, há uma discórdia aqui, isso tem que ser tipo Sandy, né, vereador? Com a palavra, a vereadora Marlena Perdiz Negro. Só para desejar ao prefeito eleito, o deputado Pedro Bigardi, uma gestão profícua, eu tenho certeza que ele não medirá esforços para fazer, e dizer que eu estou, juntamente com a nova Câmara que se compõe, com os vereadores eleitos aqui presentes hoje, iniciar um diálogo novo, prefeito. Uma relação nova com a Câmara, da mesma forma que eu tenho certeza que o senhor iniciará com a sociedade. Então, queremos fazer parte desse processo de mudança, eu acho que a Câmara vai ser fundamental também nesse processo de diálogo, da abertura democrática que essa cidade tanto precisa. Então, parabéns e boa sorte. Bem, com a fala de todos os vereadores, só sobrou o presidente, prefeito. E o presidente gostaria também de cumprimentá-lo, desejar sucesso, né, que esse processo democrático que a cidade passou aí nos últimos tempos, sirva, né, para que Jundiaí cada vez mais se coloque no cenário estadual, no cenário nacional, né, como uma das cidades com qualidade de vida como tem nos dias de hoje, né, que a gente consiga fazer com que a população de Jundiaí sinta orgulho do prefeito, como eu não tenho dúvidas de que hoje todos nós nos orgulhamos da cidade que nós temos. Então, desejo de coração sucesso, que o senhor consiga, né, na trajetória que o senhor traçou aí, nos planos que o senhor traçou, que o senhor consiga trazer, né, a continuidade da qualidade de vida que Jundiaí hoje já é detentora. Não estarei presente aqui, né, no ano que vem, as urnas em que presta ter tido uma votação muito expressiva, não cheguei, mas com certeza estarei do lado de fora, acompanhando politicamente e acompanhando todos os eventos, né, que nós vamos ter na cidade de Jundiaí nos próximos anos. Ao vice-prefeito Durval Orlato, né, sucesso, né, nessa nova empreitada aí que se avizinha como vice-prefeito do Pedro Bigardi, que Jundiaí, não tenho dúvidas, tem ainda, né, eu sempre disse que a cidade que não tiver mais nada para fazer é uma cidade que morreu. A cidade ela é viva, ela pulsa, ela cresce, ela muda a sua direção, né, e por isso que nós precisamos sempre estar olhando qual é o caminho que nós queremos para a nossa cidade de Jundiaí. Que Deus ilumine a vocês nesses 4 anos que vocês terão pela frente aí. Muito obrigado. Vou devolver agora o encerramento com a fala do prefeito eleito Pedro Bigardi. Só para agradecer novamente, presidente, essa interrupção aqui na sessão para poder
me receber, um carinho muito grande aqui da Câmara, cumprimentar a todos e agradecer muito as palavras de todos os vereadores e vereadoras aqui, o carinho, as colocações sempre respeitosas, e tenho certeza que a gente vai fazer um grande governo, com a participação da Câmara na construção de projetos, mantendo sempre a independência dos poderes, mas construindo junto um projeto cada vez melhor para a cidade. Então, obrigado, um grande abraço a todos. Eu não posso deixar aqui de perder essa oportunidade e agradecer novamente a população de Jundiaí. Eu faço isso em todas as aparições que eu faço na mídia, em público. Agradecer muito esse apoio que eu tive da população, esse voto no último dia 28. Estou muito honrado com o voto, com a confiança da população de Jundiaí. Obrigado. Estão reabertos, então, os trabalhos da nossa sessão ordinária. Quarto item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.948, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Está em discussão o veto total. Com a palavra, o vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, em que pese a ausência do vereador Val, né, o motivo já é sabido de todos, eu pedi a palavra para igualmente defender que o veto do senhor prefeito seja derrubado aqui nesse presente projeto. Porque a semelhança da propositura anterior do vereador Paulo Sérgio Martins, o comando cogente, a lei, pretende se destinar e se direcionar ao particular, não interferindo em nada na vida pública, ou seja, não interferindo no poder que tem o executivo de determinar as coisas que impliquem em algum custo para a prefeitura. Nesse caso vertente, o que pretende o vereador Val é o seguinte, olha, prever que em correspondentes bancários e locais onde haja caixa eletrônico, sistema de monitoramento de imagem, às custas e ao encargo de quem? Ao encargo das instituições bancárias. Eu acho que é o mínimo que as instituições bancárias que tanto lucram no nosso país devam fazer pela segurança daqueles que são seus correntistas, daqueles que são seus clientes. Nada mais óbvio, né, do que monitorar não só para antever e para prever fraudes, como também hoje, nos dias atuais, para servir de segurança para aquele que se usa, né, para aquele que se serve desse tipo de serviço, que não é gratuito. Todo mundo que usa caixa eletrônico, todo aquele que em um correspondente bancário paga suas contas ou realiza qualquer transação, essa transação é tarifada. O mínimo que as instituições bancárias, né, as corporações bancárias deveriam fazer é, pelo menos, dar condições de segurança. Existia até pouco tempo, senhores vereadores, uma discussão muito grande com relação aos caixas eletrônicos, e os bancos alegavam que as fraudes havidas em caixas eletrônicos, porque dispostos antes da porta giratória, não era de competência do banco. E eu tive a oportunidade, de uma certa ocasião, atender uma ocorrência, né, na condição de delegado de polícia, até curiosa, porque o cidadão foi fraudado ali, né, e foi buscar guarida no banco. Alguém que se fez passar por funcionário do banco iludiu a boa-fé daquele cidadão que teve um dinheiro indevidamente sacado de sua conta. E nessa tentativa, o cidadão registrou uma ocorrência e, depois de muito tempo, conseguimos falar com o gerente, porque os bancos são refratários a essas coisas, né? E ele me alegou, o advogado alegou que aquela parte fora, em que pese dentro do prédio do banco, mas fora da porta giratória, não estaria protegida, em tese, né, pela segurança do banco. Eu falei, então, muito bem, já que é assim, já que aquela área é pública, nós levamos para lá um hippie, né, aquele rapaz que engole espada, aquele outro que atira bolinha, e um vendedor de pipoca, porque pode ficar ali, já que não é banco. Né? E aí a discussão acabou sendo dirimida posteriormente por uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entende que mesmo ali naquela área é de responsabilidade do banco.
E, mais uma vez, só para terminar minha fala, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores para defender a ideia do vereador Val aqui, que, além de ser muito boa, implica num investimento muito pequeno por parte das instituições bancárias e que pode reverter em benefício da população e não só dos seus clientes. Muito obrigado. Muito bem. Continua a discussão. Veto total, projeto de lei de número 10.948. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins. Presente projeto, presente veto, né, ao projeto do vereador Val, ele é extremamente parecido, como falou o Dr. Barney, o vereador Barney, de uma legislação que já existe de monitoramento em agências bancárias. Nós somos uma casa política e não extremamente jurídica, e eu vejo que a derrubada desse veto vai favorecer em muito a população e o serviço de inteligência da Polícia Civil com a gravação dessas imagens. Não vejo qualquer óbice. Isso daqui é feito pelo particular. Não existe gasto de dinheiro público, não existe custeio por parte do poder público, não existe nada que interfira nessa legalidade. Então, eu pediria aos senhores vereadores, acompanhando o Dr. Bardi e até representando o vereador Val aqui, junto com o Dr. Bardi, agora creio que o José Dias, para que o veto seja derrubado, porque é de extrema importância para a cidade de Jundiaí, como no primeiro caso, que era o monitoramento em festas particulares. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Muito bem, continua a discussão. O veto total, projeto de lei de número 10.948. Em votação. Com 12 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total, projeto de lei de número 10.948. Quinto item da nossa ordem do dia, veto total, projeto de lei de número 10.834, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que condiciona a revenda de objetos cortantes. Está em discussão o veto total. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.834. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.769, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que dispõe sobre o controle da poluição sonora emitida por templos de culto religioso e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Esta presidência suspenderá a votação e fará uma verificação de quórum, tendo em vista que nós não temos quórum para a votação. Estamos
em processo agora, eu peço que limpem. Agora nós já temos número, já temos 9 vereadores presentes. Então, vou declarar o resultado. Com 7 vereadores votando não, 1 vereador se abstendo e esta presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o projeto de lei de número 10.769. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.866, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que proíbe fumar nas praças e parques públicos em que haja área de recreação infantil. Peço ao nobre vereador Fernando Bard, segundo vice-presidente, que ocupe a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Está em discussão o projeto de lei número 10.866, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que proíbe fumar nas praças e parques públicos em que haja área de recreação infantil. Peço a palavra, senhor Está com a palavra o vereador Júlio César de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, antes de começar a minha fala, pelo menos eu não o tinha visto, mas agora eu vejo também, o vereador eleito Márcio Cabeleireiro, também se encontra entre nós aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha na TV, na internet, que vai nos ouvir na rádio, é um projeto de minha autoria bastante simples. Eu acho que o caput do projeto já diz tudo. Proíbe fumar nas praças e parques públicos em que haja área de recreação infantil. Eu vejo no nosso país que quando nós proibimos, vereador Fernando Bard, que ocupa a presidência, que se fumasse dentro dos espaços fechados e públicos, que nós tivemos um ganho na qualidade de vida de toda a população. Porque a pessoa que quer fumar, ela é livre para fazê-lo, mas quem não quer, não é obrigado a ficar cheirando e sentindo a fumaça. E eu sou um ex-fumante. Então, falo, vereador Paulo Sérgio, com conhecimento de causa. Né? Já vai aí para quase 20 anos que eu brinco que eu estou sem fumar. Né? Eu não me considero um ex-fumante, mas eu me considero alguém que está sem fumar há quase 20 anos. E sei o quanto isso trouxe de benefício à minha vida. E costumo brincar que não sou daqueles ex-fumantes chatos, não. Mas eu acho que a questão, né, de você não dar o exemplo para as crianças, de não mostrar às crianças a possibilidade de ver um adulto fumando, né, uma das drogas lícitas que nós temos no nosso país, é importante. E digo isso porque parei de fumar justamente porque minhas filhas, e principalmente a minha mais nova, né, até por ter ouvido na escola falas a respeito dos malefícios do cigarro, do fumo como um todo, ela punha, vereador Paulo Sérgio, ela colocava o pai para fora quando eu acendia um cigarro dentro da minha casa. E fiquei a pensar que exemplo estava eu dando àquelas crianças, às minhas 2 filhas. Então, vereadores, é um projeto bastante simples, mas que entendo que, na medida em que traz mais uma proibição de locais que as pessoas possam alcançar com fumo, vai fazer com que cada vez mais a gente tenha menos fumantes no nosso país. E eu, como ex-secretário da Saúde, vou dizer aqui com muita tranquilidade, a indústria do tabaco é a indústria que mais imposto paga para o governo. Mas o que se recolhe de imposto não cobre os gastos que o cigarro faz à saúde das pessoas. O governo gasta muito mais no tratamento dos problemas causados pelo fumo do que
recolhe de impostos das indústrias de tabaco. Então, quanto mais a gente tiver menos fumantes, mais saúde e qualidade de vida nós teremos. Muito obrigado, presidente Fernando Bardi, pela oportunidade. Pois bem, vereador Júlio César, continua em discussão o projeto de lei 10.866, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que proíbe fumar nas praças e parques públicos em que haja área de recreação infantil. Com a palavra, o vereador pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de autoria do vereador Júlio César de Oliveira. O presente projeto de lei proíbe fumar nas praças e parques públicos em que haja área de recreação infantil. Um projeto de fundamental importância. Vereador Julião, para contribuir com a sua fala, instantes atrás, eu fiz uma rápida pesquisa na internet e, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada ano, cerca de 100 mil crianças tornam-se fumantes no mundo. Um dado alarmante. Foi feita uma pesquisa, você vê que tem tudo a ver com o seu projeto, a área de recreação. Porque a gente sabe, foi citado pela Vossa Excelência aqui, a questão do exemplo. E nós temos que banir, sim, porque existem parques públicos em que a gente vê os fumantes ali, porque é uma área livre. Uma vez, no próprio parque da cidade, eu questionei um cidadão que estava fumando na pista de caminhada, né? Ele fazendo caminhada, supostamente zelando pela sua saúde, e, por outro lado, é aquele ditado, né? Acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, né? E com um cigarro na boca, contradizendo até a caminhada que ele estava fazendo ali. Quando eu interpelei o cidadão, ele falou para mim, não, mas aqui é uma área livre, eu posso fumar aqui num ambiente fechado. Então, ele tinha essa concepção, e tinha até uma certa razão, né, no questionamento dele. Mas eu interpelei ele, e essa lei, apesar de ser ilegal, constitucional, estava vendo aqui, ela deve, a gente pede ao prefeito, né, que não vete, que deixe passar o prazo, para que se torne uma lei no nosso município. E que no Parque da Cidade, como ocorreu com esse cidadão, principalmente ali perto da área de recreação, que tem vários pontos, sem falar o Parque do Currupira, os novos parques do Eloy Chaves. Me permite uma parte, pastor? Permito, vereador. Vereador, muito obrigado pelas palavras, e diria assim que essa tentativa de sensibilização do prefeito, né, ela tem que ser feita, até porque o prefeito Miguel Haddad é um ex-fumante. Então, ele tem tudo para entender os malefícios que o cigarro traz às pessoas, tendo em vista que, há alguns anos, ele parou de fumar. Então, acho que é importante a fala de Vossa Excelência, né, no vereador Roberto Conde, no sentido da sensibilização do Poder Executivo. Muito obrigado. Não, eu que agradeço pela parte. Então, na linha desse raciocínio, é importante que o prefeito aprove essa lei, não vete, e torne uma lei em Jundiaí, algo tão simples. Não vai trazer despesa nenhuma para o município. Colocar uma plaquinha com a autoria da lei nos parques, isso vai até beneficiar com que os administradores dos parques municipais aqui de Jundiaí possam cobrar a aplicabilidade dessa lei. Essa que é a grande verdade. É um mecanismo para que os monitores, os profissionais que trabalham, principalmente nos parques públicos, que é um local fechado, e até mesmo na praça, a guarda municipal, a ronda escolar, pode chegar ali e chamar o cidadão e fazer ele não fumar naquela área ali, onde crianças ali convivem, e eu dei um dado aqui, acrescentando no projeto do vereador Julião, que no mundo inteiro, todo ano, 100 mil crianças tornam-se fumantes. Fumantes, 100 mil. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Então, eu aprovo, eu vou votar nesse projeto, mas não quero que esse projeto seja uma lei ineficaz ou que nem se torne lei, vindo veto, e nós vamos derrubar o veto. Vereador, eu vou estar defendendo aqui, tomara que se vier, que venha logo esse veto, antes de terminar esse mandato, para que essa lei
se torne eficaz no município de Jundiaí. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Continua em discussão o projeto de lei 10.866/2011. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Ele pediu antes, José. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Em primeiro lugar, parabéns ao vereador Julião. É um projeto de alta importância. Vossa Excelência falou que é um ex-fumante, eu nunca fui fumante, e eu sei o quanto atrapalha isso, até em crises que a gente tem, às vezes de bronquite, etc. Principalmente em áreas de recreação infantil. Foi de extrema felicidade esse projeto. A ilegalidade e a inconstitucionalidade está bem embasada pelo jurídico, porém nós somos uma casa política, não somos uma casa jurídica. Votarei favoravelmente, como falou o pastor, se vier o veto, a gente vai derrubar. Não custa nada, né? Fica chato a gente falar, perde o prazo, prefeito, mas ele já perdeu em 2, perder em mais 1 não custa nada. Tenha certeza, vereador, que votaremos favorável hoje, derrubaremos o veto. Espero, na vinda do veto, que não consigamos a derrubada, que se venha por parte do prefeito essa legislação. Eu acho simples, eu acho o fumante passivo é complicado. Vossa Excelência falou das suas filhas. No meu caso, foi o inverso. Meu pai chegou naquela fase de 17 anos, né, que tem que ter aquela conversa de pai para filho, de homem para homem. Meu pai falou que não gostaria que eu bebesse, não gostaria que eu fumasse. Eu falei, que exemplo que você me dá se você fuma? Ele parou de fumar naquela época. E, mesmo assim, teve uma sequela de saúde dos tempos de fumante. Então, parabéns, vereador. Vou realmente votar favoravelmente. Se vier o veto, que nem o pastor falou, nós vamos derrubá-lo, porque essa lei é de extrema importância e necessidade. Pois não, vereador Tico, a parte? Ah, tá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 10.866/2011, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira. Com a palavra o vereador Zé Dias. Já dei. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente nesta manhã, projeto de lei 10.866, de autoria do Júlio César de Oliveira, o nobre companheiro conhecido na cidade por Julião, proíbe fumar nas praças e parques públicos em que haja área de recreação infantil. Eu quero aqui também, senhor presidente, subir na tribuna para defender o projeto do nobre companheiro, porque, graças a Deus, vereador Julião, eu não sou fumante, a minha família também não, eu já agradeço muito a Deus. E é exatamente por esse motivo que eu estou defendendo o projeto de Vossa Excelência. Então, para mim, é de grande interesse. O projeto pode ter legalidade, mas já foi discutido nessa casa aqui várias vezes que quem fala é a voz do povo, não das vezes de pessoas que possam achar que é bom para si próprio e ruim para a população. Então, eu estou defendendo esse projeto, como outros projetos já passaram pela casa com ilegalidade, e nós notamos que a gente tem de satisfazer a população. Nós temos de satisfazer aqueles que confiaram e confiam até hoje e deram a oportunidade para cada um de nós estarmos aqui defendendo a população jundiaense. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, que atualmente a sociedade é empenhada em melhorar a qualidade de vida da população, criando mecanismos que tornem a vida mais saudável. Um dos fatos marcantes tem sido a criação de leis estaduais e, posteriormente, leis municipais proibindo o ato de fumar em locais fechados. Sabemos que o cigarro e demais produtos fumígenos causam malefícios à saúde do fumante e não fumante, denominado fumante passivo, e que o mesmo em áreas abertas, como parques e praças públicas, o fumo torna-se o ar menos salutar. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu defendo, como o pastor Conde, também autor de vários projetos, sempre defendendo a população, e anterior a mim ele falou aqui, e é de preocupação a cada um de nós, quantos bilhões de bitucas de cigarro que é jogado
em qualquer lugar levado pelas bocas de lobos, para os rios, córregos. Parece até uma coisa simples, vereador Conde, vereador Julião. Um simples cigarro que foi queimado, que sobrou aquele restante, hoje está sendo jogado por mim, por outro, e somando esse país, quantos foram jogados indo para os rios e córregos? E detonando, né, prejudicando a natureza. Então, portanto, eu vou aqui defender o projeto, vou votar favorável ao projeto, e se vier o veto do prefeito também, serei favorável ao nobre companheiro Júlio César, que é autor desse projeto. Então, portanto, fico feliz por vários projetos que chegou até esta casa, de interesse da comunidade e da sociedade. Então, portanto, é um projeto importantíssimo para nós. Digo nós que começa nesta casa as reivindicações e, a mesma forma, ouvirmos as pessoas no qual elas transmitam as necessidades e as dificuldades que passam no dia a dia. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Pois bem, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 10.866 de 2011, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que proíbe fumar nas praças e parques públicos em que haja área de recreação infantil. Em votação. Pois bem, senhores, vamos proclamar o resultado. Com 12 votos sim, de um total de 16 vereadores, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.866, de 2011, do vereador Júlio César de Oliveira, que proíbe fumar nas praças e parques públicos em que haja área de recreação infantil. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Júlio César. Eu gostaria de agradecer aos pares que entenderam a importância do projeto, em que pese a questão da legalidade. Muito obrigado pelos votos que permitiram a aprovação do projeto de lei. Pois bem, vereador. Solicito, então, ao vereador Júlio César de Oliveira que... pois é. Então, vamos passar ao próximo item da nossa votação, que é o projeto de lei 10.878, de 2011, do próprio vereador Júlio César de Oliveira, que dispensa de passagem por catracas em repartições públicas a gestante. Está em discussão o projeto. Em votação. Vereador Tico. Marilena votou. Pois bem, senhores, vamos proclamar o resultado. Com 9 votos favoráveis, 6 senhores vereadores ausentes, e esta presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.878, de 2011, do vereador Júlio César de Oliveira, que dispensa de passagem por catracas em repartições públicas a gestante. Solicito ao vereador Júlio César de Oliveira que retome assento na presidência da mesa. Obrigado. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.956, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias,
que regula procedimentos de clínicas que ofereçam bronzeamento artificial e revoga a correlata Lei 6.199, de 2003. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto 10.956, de autoria do vereador Zé Dias, que regula procedimentos de clínicas que ofereçam bronzeamento artificial e revoga a Lei 6.199/03. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu estava preparado, eu vou ler um pouco o corpo do projeto, em seguida a gente vai fazer os trâmites corretos referente ao projeto de lei. A Organização Mundial de Saúde lançou um alerta para que os jovens com menos de 18 anos não usem aparelhos de bronzeamento artificial. Segundo a OMS, pessoas jovens que sofrem queimaduras por causa da exposição a raios ultravioleta terão um risco maior de desenvolver a melanoma, uma forma fatal de câncer de pele. Anos mais tarde, há uma preocupação crescente nos últimos anos com o fato de que as pessoas, especialmente adolescentes, estão usando máquinas de bronzeamento artificial em excesso para conseguir um bronzeado, que é visto como socialmente desejável. Mas sabemos também que é aí que vem a preocupação. Esperamos que essa recomendação inspire uma regulamentação com os controles mais rígidos sobre o uso de máquinas de bronzeamento artificial. Então, senhor presidente, senhores vereadores, como é uma lei que nós estamos vendo aqui, da ilegalidade inconstitucional, eu resolvi mesmo, por minha parte, fazer a retirada deste projeto para que nós possamos obedecer e dar oportunidade daquilo que tem acima de nós, que é uma lei federal. Então, portanto, senhor presidente, eu vou fazer a retirada desse projeto de lei e vou dar continuidade nos demais projetos que eu tenho na casa. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Então, essa presidência vai suspender os trabalhos por 5 minutos para que seja providenciado o requerimento de retirada do projeto de lei. Estão suspensos por até 5 minutos, se necessário, os trabalhos dessa sessão.
Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Esta presidência recebe o requerimento de número 994, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, de retirada do projeto de lei de número 10.956. Está em discussão o requerimento de retirada. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 994 e retirada ao projeto de lei de número 10.956. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.990, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que autoriza a aplicação de arte em grafite em viadutos e muros de escolas públicas municipais. Está em discussão o projeto de lei. E até em nome do vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nesta manhã, projeto de lei 10.990, de autoria do vereador Zé Dias, que autoriza a aplicação de arte em grafite em viadutos e muros de escolas públicas municipais. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei é um projeto importantíssimo para a nossa cidade, para o nosso estado, principalmente para o nosso país. E sabemos, senhor presidente, que tudo o que nós fizemos e objetivo é a regulamentação e regulamentar também esta prática artística nas ruas da cidade, de forma que a lei também contribua para a diferenciação entre a pichação e o grafite. Uma arte própria do meio urbano e de protestos sociais. O projeto de autoria deste vereador, há algum tempo tramitando nesta casa, e nós sabemos que o projeto de lei tramita na casa desde 14 de outubro de 2011, quando foi publicado, se aprovado, interessados em grafite e artistas terão a oportunidade de levar projeto à Secretaria de Cultura, que o apreciará e irá validar sua execução. Vemos na cidade uma poluição visual. Regulamentar a prática do grafite é dar uma vida melhor aos artistas e aos próprios municípios. E também os munícipes, defendendo os méritos do projeto. Espero que os demais vereadores analisam o projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias, é importante e peço para cada um dos senhores fazer a avaliação referente ao projeto. E o projeto de lei, né, nós sabemos que hoje já tem algumas escolas fazendo esse tipo de trabalho. Em escolas, nós já percebemos em viadutos deixado o uso do grafite, que poderão incluir em Jundiaí no grupo de cidades que compreendem este exercício como arte, conforme consta no texto de justificativa do projeto. O grafite é oriundo de manifestações sociais, foi banalizado pela ação de pichadores. A pichação, por sua vez, é considerada vandalismo e crime ambiental de acordo com a Lei Federal 9.605/98. No projeto de autoria do vereador Zé Dias, os interessados no grafite arcarão com o custo de implantação de seus projetos aprovados, o que já existe como parecer de legalidade, mas sabemos que o mérito é de grande importância à sociedade. Projeto, porém, que vai esbarrar nas práticas já realizadas pela administração municipal, mesmo utilizando outras técnicas artísticas através do programas Mão no Muro. A Secretaria de Educação tem trabalhos de uma empresa contratada que reproduz desenhos de alunos
com muros de 85 escolas, e a rede, até o fim do ano, 95 unidades serão contempladas. Em viadutos como o Romão Nasser, na Avenida 9 de Julho, sabemos também que tem lá um trabalho feito pelas pessoas que realmente entregam nesse grupo de grafite. E nós sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, que o meu argumento referente ao projeto, e os interessados irão até a prefeitura para saber melhor das informações sobre este tipo de trabalho, principalmente na Secretaria de Cultura. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.990. Em votação. Com 6 vereadores votando sim, 1 vereador votando não, 3 vereadores se abstendo, 5 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.990. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui a todos os vereadores, mas principalmente daqueles vereadores que analisaram o projeto de lei e viu o que é a pichação em nossa cidade. Então, aqui é um começo de tudo. E eu parabenizo todos os vereadores por essa ação, por esse trabalho, e sabemos que quantos das vezes mesmo, bens públicos que hoje está numa situação difícil, até particulares mesmo. Então, portanto, o objetivo do projeto do vereador Zé Dias é, cada tempo que passa aqui na Câmara mesmo, cada um de nós buscarmos alguma coisa que possa fazer para que nós podemos eliminar esta pichação pela cidade de Jundiaí, senhor presidente. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de lei número 11.013, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que regula casos de vedação de nomeação para cargos em comissão. Está em discussão o projeto de lei de número 11.013. Em votação. Com 9 vereadores, 11 vereadores votando sim, 2 vereadores se abstendo, 2 vereadores ausentes e a presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Teremos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 11.013. Em votação, a emenda de número 1.
com 3 vereadores votando sim, 8 vereadores votando não, 2 vereadores se abstendo, 2 vereadores ausentes, e essa presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitada a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 11.013. Portanto, aprovado o projeto e rejeitada a emenda. 12º item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.166, de autoria do vereador Fernando Bardi, que altera a lei 3.566, de 90, que consolidou as leis sobre propaganda para prever em folhetos similares distribuídos em vias públicas a reprodução de imagens de pessoas desaparecidas. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.166. 13º e último item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 11.167, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que ratifica convênio com a União, Ministério da Cultura, para transferência de verbas para a construção da Praça de Esporte e da Cultura, no programa Praça dos Esportes e da Cultura. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Então, fica bom para quem isso aí? Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o último projeto de lei desta manhã, o projeto de lei de número 11.167. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos um único requerimento que entrou nesta manhã. É o de número 993, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Vamos colocar em discussão o requerimento. Com a palavra o seu autor, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, informações do Executivo sobre a oferta de sepulturas na cidade. Considerando que muitas famílias de Jundiaí estão passando por um momento muito difícil pela perda de seus entes queridos e por uma dificuldade em comprar sepulturas, principalmente Nós temos aqui também, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que as famílias não possuem sepulturas definitivas, são obrigadas a deixar os mortos em gavetões por até 3 anos. Depois desse prazo, os ossos vão para um ossuário, depositando todos os ossos humanos, e a família perde, talvez, a localização dos restos desse ente querido. Considerando que, psicologicamente, importante para o ser humano um funeral digno, e também ter o resguardado de um local onde possam ser prestada homenagem para os mortos, como, por exemplo, o dia de finados. Considerando que a remoção dos ossos do gavetão para o ossuário é feita sem a comunicação, muitas vezes, das famílias,
criando assim uma situação alarmante, uma vez que a família passa novamente por uma situação lamentável e desagradável quando vai visitar os cemitérios. Principalmente o Monte Negro, no qual nós estamos mais focados. E considerando que, como nesses ossuários, se misturam diversos ossos de cadáveres diferentes, fica dificultada a realização, talvez até de teste de DNA, por exemplo, se for necessário. Então, portanto, está aqui, é uma situação complicada em nossa cidade, e já foi pedido algumas vezes nessa Casa de Leis, a providência de um novo cemitério. Uma cidade de quase 400 mil habitantes, e nós vemos as dificuldades das pessoas que querem fazer ali no cemitério, não importa o valor, mas que eles querem comprar para que possa fazer com dignidade o depósito daqueles ossos dos entes queridos, no qual os familiares têm essas grandes preocupações. Então, portanto, peço aqui as respostas. Não é que eu estou falando referente à minha pessoa, é que eu visito esses locais e a gente sabe das dificuldades. Muitas pessoas solicitam, através do vereador ou através de outras autoridades, que possa ser feita alguma coisa para que eles possam adquirir a sepultura definitivamente. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essa é a preocupação, não só minha, eu acredito, da maioria da população, especialmente dos próprios vereadores desta casa. Então, portanto, peço a aprovação desse requerimento para que nós possamos ter essa resposta e local também definido para o novo cemitério na cidade de Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua a discussão, requerimento ao plenário. Em votação. Com 3 vereadores votando sim, 9 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento ao plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, esse requerimento é de uma grande responsabilidade da sociedade, né? Especialmente da nossa Casa de Leis, né? Sabemos que é um assunto que vem se arrastando por longos anos e a população pede uma providência até do próprio executivo. Então, portanto, eu não posso mandar pedir informações por aqui, porque tive alguns votos favoráveis, outros contra, mas eu vou pedir direto do nosso gabinete junto ao prefeito. O senhor tem várias formas de conseguir essa informação, vereador Zé Dias. Eu não tenho dúvidas que o senhor a conseguirá, como sempre conseguiu. Muito bem, vencido também a questão dos requerimentos, vamos passar agora ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Estou fazendo aqui, senhor presidente, estou votando, hein? Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, vamos dar início ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, a vereadora Ana Tonelli. Dispenso o uso, presidente. Dispenso o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Senhor presidente, dispensa a palavra. Também dispenso o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Paulo Sérgio Martins. Dispenso o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Dispenso o uso da palavra. Quinto vereador inscrito, vereador Roberto Conde. Dispensa o uso da palavra. Último vereador inscrito, vereador Silvermani.
dispensa o uso da palavra. Portanto, não temos Questão de ordem, senhor presidente. Portanto, não temos vereadores inscritos para o grande expediente. Então, antes de encerrarmos, questão de ordem do vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, eu não quis fazer uso da palavra no grande expediente, mas eu quero fazer um agradecimento aqui às pessoas, principalmente a Estelina de Jesus Rocha, a Carmen Barbosa Teles, Cauã Teles de Novaes, Eduardo Teles Novaes, Erotildes Alves Novaes, da rua Ângelo Lortieso, 146, bairro do Retiro. Eu quero cumprimentar todas essas pessoas, são pessoas que realmente estão ligadas nos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Fala, mano.